A alta carga tributária no Brasil é apontada como um dos maiores entraves ao crescimento econômico. A conta de luz do consumidor residencial é a sexta mais cara entre os principais países do mundo. E não é só em sua casa que isso acontece. A indústria nacional também sofre o problema. Entre 2001 e 2010, enquanto os preços industriais evoluíram 119%, a tarifa de energia elétrica para o setor cresceu 190%. Para falar sobre o tema, convidamos o deputado Paulo Folletto, do PSB do Espírito Santo. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado. Como é que o senhor vê essa questão da energia elétrica? Por que a tarifa do Brasil é das mais caras do mundo? Olha só, nós temos industrial a quarta tarifa mais cara, atrás apenas de Turquia, República Tcheca e Itália, custando R$ 320 o megawatt-hora, quase 50% a mais do que a média mundial. Num momento em que nós vivemos a necessidade de desenvolver a competitividade através da inovação, o governo federal, através da presidenta Dilma, criou aí o Brasil Sem Fronteiras, que vai trazer de volta 100 mil cabeças pensantes que foram estudar a universidade ou fazer mestrado ou doutorado fora do Brasil. Os nossos cientistas voltando para o país. Para lá aprender e trazer de volta a questão da inovação, porque a indústria nacional tem perdido competitividade num nível nunca visto antes. Agora, as energias, deputado, essa base energética do Brasil tão ampla dessas hidrelétricas, o que é que justifica esse preço? Imposto. Imposto. Tem estado que o custo do imposto sobre energia elétrica representa de 7% a 9% da receita total de um estado. Imagine você basear 10% da receita estadual de imposto no custo da energia elétrica. Como é que você vai ter uma felicidade de poder viver melhor na sua casa, ter um lazer melhor, que tudo é a base de energia hoje em dia, ou então de colocar uma indústria? Pior do que isso, em São Paulo, 33,3% da conta final é imposto de ICMS. Em Minas Gerais, 42,9%, e no Rio de Janeiro, 47,1%. Então, assim, nesse momento... Sem falar, deputado Paulo Folletto, dos impostos federais. Sim, que é a média nacional... PIS e COFINS, né? Exatamente, a média que se calcula é 45% de impostos sobre a tarifa. Sim. A conta de energia tem 40%, a média nacional, 45% são impostos. Nós não temos condição de sobreviver com o custo da energia. A presidente Dilma se manifestou recentemente, no mês de maio, ela fez uma manifestação onde disse que deverá ter a participação, vai fazer uma intervenção nos estados. Nós temos uma guerra tributária estadual que não tem fim, que não tem como corrigir isso de uma vez só, mas ela pediu uma dedicação especial ao tema, através do Ministério das Minas e Energia, conversando com os estados para ver uma redução do ICMS de cada estado, para que nós possamos dar condição de competitividade à indústria nacional. Especificamente no meu estado, nós temos uma coisa pior ainda, que eu acho que lá na região noroeste do Espírito Santo, são 11 municípios, que nós temos um drama terrível. A energia, que já é cara no Brasil, na minha região custa 50% a mais a energia industrial do que o resto do estado do Espírito Santo. Nós temos uma concessionária que é considerada pequena e isso faz com que o ganho em escala ou a perda em escala seja maior no custo final da energia elétrica. É uma concessionária que repassa custo, basicamente, ela compra energia do sistema e revende energia. Como nós temos uma área rural, que é o que é explicado pela empresa e aceito pela Agência Nacional de Energia Elétrica, e aqui eu queria assim, chamar a atenção da Agência Nacional de Energia Elétrica que abrisse a planilha, olhasse essa planilha com cuidado, porque a gente não está condenando ninguém, mas vá lá que numa revisão tarifária a planilha engordou um pouquinho, ou perdeu-se a atenção e um determinado ponto ficou muito valorizado. Essa planilha ficou maior lá atrás e vem acumulando ganhos. Aí você vive esse momento onde, se você vai fazer uma lajota, ou um metro de armário, ou uma garrafa de cachaça, você vai para o mercado e você tem competição interestadual, estadual, interestadual, internacional, 5 centavos, 10 centavos, R$1 no preço final de um produto, é definitivo para você permanecer ou não no mercado. Deputado Paulo Folletto, o senhor tem uma proposta interessante sobre isso, que seria uma redistribuição para o Brasil todo dessa tarifa mais barata, que é obrigatória, inclusive, ser mais barata, para o meio rural. Como é essa proposta?
Então, o subsídio à energia rural já existe no Brasil inteiro e nós não estamos aqui querendo travar uma guerra, uma batalha entre o urbano e o rural. A gente sabe com as modificações climáticas, com as condições de aquecimento global, a nossa agricultura necessita de irrigação para sobreviver. Agricultura e pecuária, hoje em dia você não consegue mais, na nossa região, você não consegue mais nem criar gado sem irrigação do pasto. Isso não era impensável há 10, 15 anos atrás. Então, assim, o que nós estamos sugerindo é que, da mesma maneira que o governo federal, através da legislação, tirou taxa, diminuiu o custo de impostos da conta do Minha Casa Minha Vida, da população de mais a baixa renda, nas pequenas concessionárias, que tem uma distorção tarifária, não tem jeito, são 24 concessionárias no Brasil inteiro de pequeno porte. Você tem que fazer o estudo de uma por uma e vai ver naquela que tem uma distorção tarifária monumental, nós estamos vivendo lá na minha região, o êxodo industrial. Ou ninguém vai, ou ninguém mais vai. E quem está indo embora. Especialmente no noroeste do Espírito Santo. Noroeste do Espírito Santo. Minha cidade de Colatina tem a sede da empresa de luz e força que atende os 11 municípios. Nós não estamos reclamando da prestação de serviço. Mas a distorção tarifária, mesmo com um serviço de qualidade, leva o custo da energia para um custo incompatível, impraticável, onde nós não temos mais a instalação de empresas lá. Essas 20 concessionárias de médio e pequeno porte também afetam outras regiões, como o Nordeste, por exemplo. Brasil inteiro, né? Inclusive tem no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, há pequenas concessionárias. Quando você tem, às vezes, uma concessionária que não tem uma área grande de atuação e não tem uma área rural muito grande, você concentra os consumidores, você acaba não tendo um aumento muito grande do custo da tarifa, né? Então, você não tem que instalar grandes extensões de rede, você não aumenta a planilha. Mas a nossa sugestão, inclusive, a própria empresa que está lá fez um estudo, pediu uma consultoria de conceito nacional para fazer um estudo e ela sugeriu que o Congresso, e nós estamos estudando isso junto com a ANEEL, pudesse fazer uma legislação para que a gente usasse o fundo chamado da Conta de Desenvolvimento Energético, que é a mesma conta, é o mesmo fundo que faz com que a pessoa que tem o programa Minha Casa Minha Vida tenha um custo da energia elétrica bem dentro do padrão de ganhos financeiros dele. Então, já existem recursos nesse fundo que garantiria essa proposta, deputado? Sempre tem, né? Esses fundos, porque isso não é uma distorção muito grande, não são muitos consumidores no Brasil, né? O ganho em escala foi fazendo com que as pequenas concessionárias cada vez mais fossem absorvidas pelas grandes concessionárias. Então, na maioria do Brasil, você tem uma concessionária dominando o mercado estadual. Exemplo do Espírito Santo, somos 78 municípios, apenas 11 estão nessa situação. 67 já pertencem à grande concessionária que não tem esse problema. Então, assim, não é difícil a diluição do custo muito alto em alguma dessas pequenas concessionárias é muito fácil de ser absorvido pela conta de desenvolvimento energético que já existe para essas situações de anormalidade. E a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, ela tem a obrigação de fazer isso. A ANEEL tem lá um corpo profissional, tem engenheiro elétrico, tem o corpo administrativo, tem o nosso presidente, doutor Nelson Rubner, que nos atende, sabe, com carinho, ouve as nossas queixas, mas eu vejo que nesse momento o presidente tem que chegar ao Ministério das Minas e Energia e dar uma solução para essa situação. A nossa região são 265 mil habitantes, não tem condições de sobreviver, nós estamos tendo diminuição. A própria empresa, a própria concessionária... inclusive, desculpe lhe interromper, que a gente está chegando no final do programa, deputado Paulo Folletto, há inclusive um risco de êxodo empresarial grande, não só no seu estado, como nos outros que são atendidos por essas pequenas concessionárias. Quais são os próximos passos? O próximo passo é conversar com a ANEEL para a gente ver se a ANEEL nos ajuda a ir ao Ministério das Minas e Energia para fazer o entendimento de que essa situação pode ser resolvida através da utilização de recursos da Conta de Desenvolvimento Energético, para que a gente possa sanar de vez o problema e dar oportunidade de competição para a nossa região. E baixar o custo do imposto da energia no Brasil inteiro, além de trabalhar a inovação tecnológica na nossa indústria para nós termos competitividade internacional.
Deputado Paulo Folletto, muito obrigada por sua presença aqui na TV Câmara, também pela Rádio Câmara, esse programa é transmitido. Obrigada e desejo sucesso nessa ânsia dos nossos brasileiros de terem uma energia mais barata. É o que nós esperamos, o Brasil inteiro precisa disso. Muito obrigada. Você que nos acompanha aqui pela TV Câmara e também pela Rádio Câmara, um grande abraço. A gente se vê em breve numa próxima edição do Palavra Aberta.